No primeiro parágrafo há exemplo de de frases. Não sei se você sabe que existem vários tipos de frases, mas vários tipos mesmo. Você já ouviu falar de todos os tipos de frases que existem? Vamos lá então. Existem frases que são chamadas de frases declarativas. Já ouviu falar? Se você faz o estudo da lógica proposicional, você já ouviu falar em frase declarativa, né? O que é frase declarativa, pessoal? São afirmações ou negações. É isso que é uma frase declarativa. É aquela que faz uma afirmação ou uma negação. Ok? Vamos ter um exemplo aqui, ó. João é advogado. Olha aí. Isso aí é um exemplo de frase declarativa. Por quê, professor? Acho porque está fazendo uma declaração, né? Está dizendo, está afirmando para você que o João é advogado. Mas e se tivesse escrito que o João não é advogado? Será que não era uma frase declarativa? Seria também uma frase declarativa, não é verdade? É uma frase declarativa do mesmo jeito, porque tanto faz se é afirmação ou se é negação, você tem que dizer que é uma frase declarativa. Tá bom? Muito fácil, muito tranquilo, não dá para errar. Existem também frases que são chamadas de frases interrogativas. Adivinha o que é frase interrogativa? São as perguntas. Não é mesmo? São as perguntas. Não esqueça que não é necessário que tenha o sinal de interrogação para que seja uma pergunta. Existe pergunta direta, que é aquela que tem o sinal de interrogação, e existe pergunta indireta. Tá bom? Não vai pensar besteira que só se tiver o sinal de interrogação é que é uma pergunta. Existe pergunta direta e existe pergunta indireta. Até aí tudo bem? Você não veio por quê, né? Isso. Não é uma pergunta? Sim, mas você não veio, tá faltando veio. Aonde? Na última. Você não... desculpa. Obrigado. Muito bem. Repara que o porquê, sempre separado, né? Por que esse porquê é separado? Porque é porquê de pergunta. Esse último aqui, não é um novo porquê. É o mesmo porquê de pergunta. Ele só ganhou o acento porque ele está no final da frase. Não é um outro porquê. É o mesmo porquê de pergunta. Ele só ganha o acento porque ele está no final da frase. Beleza? Todo mundo tem esse material aí? Tem alguém que não tem? Pega aqui na frente, por favor. E o que será uma frase exclamativa, hein? Adivinha? Ela realmente tem uma exclamação, obrigatoriamente tem o sinal de exclamação. Sabe qual é o sinal de exclamação? Muito bem, então basta que tenha o sinal de exclamação para que você tenha aí uma frase exclamativa. De repente você conheceu o João lá nos tempos da escola, aquele cara que não queria nada com nada,
E de repente você encontra ele como advogado, aí você se espanta, né? João é advogado? Ah, Maria, não acredito não. Mas é verdade, então você exclamou essa frase, ó, só porque você colocou o sinal de exclamação. Bom? Também existem as frases optativas, tá bom? Existem as frases optativas, que são aquelas que revelam uma vontade ou um desejo, tá bom? Geralmente elas vêm com sinal de exclamação, e aí quando vem com sinal de exclamação você pode chamar de frase exclamativa, de optativa, tanto faz, mas não é obrigado que venha com sinal de exclamação, tá bom? Aquelas frases, se você tem o costume de tomar benção, né, como eu tenho até hoje, graças a Deus, tomar benção do meu pai, da minha mãe e de qualquer outro parente, a resposta como é que é, né? Deus te abençoe, Deus te ilumine, Deus te dê um bom marido, né? Então isso aí tudo é um desejo, é uma vontade. Esse tipo de frase é frase optativa. Aquela que de vez em quando escapole da tua boca querendo xingar alguém, vá se lascar, e aí isso também é uma frase optativa, porque você está desejando, né, alguma coisa para alguém. Deu para entender o que é frase optativa? Por último, existem ainda as frases volitivas. Você já ouviu falar em frases volitivas? As frases volitivas são aquelas que revelam uma certeza de futuro. Certeza de futuro? Como assim, professor? Não entendi não. Assim, deixa eu tentar te explicar, ó. Tem uma música muito bonita que diz assim: tremulará em todo o porto a velha bandeira da vida. Quando a pessoa diz uma coisa dessa, ela tem certeza de que isso vai acontecer realmente. A gente sabe como é que é, né, pessoal? Lá no português, na gramática do verbo, a gente sabe que o futuro é dividido em dois futuros: futuro do presente e futuro do pretérito. Não é? O futuro do presente é aquilo que vai acontecer com certeza, o futuro do pretérito é aquilo que não vai acontecer com certeza. Então, logicamente que as frases volitivas têm que ter sempre verbos no futuro do presente. Futuro do presente, porque teoricamente é aquilo que vai acontecer com certeza. Mas você sabe, né? Esse negócio de acontecer com certeza não depende da gente, né? A gente não sabe o que vai acontecer amanhã, não é mesmo? Então a gente não tem essa certeza de verdade. A gente fala isso na gramática, né? Na gramática, futuro do presente é assim mesmo. Futuro do presente é quando você tem certeza que vai acontecer alguma coisa. Então, isso que é frase volitiva. Frase volitiva é aquela que te mostra uma certeza no futuro. Ó, tremulará em todo o porto a velha bandeira da vida. Isso vai acontecer, eu te garanto. Olha só, é alguém que está te garantindo que isso vai acontecer. O nome disso é frase o que mesmo? Volitiva. Bem, a questão pede para você analisar o primeiro parágrafo do texto. E eu não sei se você percebeu que o primeiro parágrafo do texto veio com frases volitivas. Dá uma olhada nessa frase, olha. Haverá um tempo em que a humanidade não ouvirá mais falar de suicídio. Chegará um dia em que essa palavra será tão velha que ninguém mais vai se lembrar dela, se Deus quiser. Olha, é uma certeza certa, ó. Haverá um tempo. Ninguém mais ouvirá falar dessa palavra. Chegará o dia. Você está dizendo uma certeza certa mesmo, certeza de futuro. É isso que é frases volitivas. Beleza, pessoal? Então a resposta da nossa questão
é aquela que tem lá frases volitivas. Olha aí. Marca lá. Tudo bem? Agora você já sabe os 5 tipos de frases que você tem que guardar: frase declarativa, frase interrogativa, frase exclamativa, frase optativa e frase volitiva. Até aí tudo bem? Podemos continuar? No texto aparece a palavra bem-estar, corretamente grafada com hífen. Quer dizer que a palavra bem-estar tem hífen, não é mesmo? O que não acontece em. Você entendeu esse comando? O que não acontece em. Você está procurando certo ou errado? Errado, né? Olha, tu traduz o comando da questão antes de ficar olhando para as alternativas. Não fica patetando no dia da prova. Traduz o comando da questão antes de olhar para a alternativa. Você está procurando a errada. Só uma palavra aqui está escrita errada, pessoal. Qual será? É a palavra dia a dia. A palavra dia a dia não se escreve mais com hífen. Tá bom? Todas as outras palavras estão escritas corretamente. Arco-íris tem hífen, Guiné-Bissau tem hífen, pimenta do reino tem hífen, super-homem tem hífen. A única palavra que realmente não tem hífen é dia a dia. E não vale mais você falar assim, não, mas eu me lembro que tinha. Pois é, pode esquecer, não tem mais então. Tá bom? É isso. Marca aí, 7ª questão, letra A. Vamos para a 8ª questão. Ele se suicidou e ele se matou. Repara que tem 2 sis aqui, ó. Ele quer saber a função do si nessas frases, pessoal. Função do si. Não sei se você sabe, mas a palavra si na língua portuguesa tem 10 nomes diferentes. Só 10. Então você precisa aprender os 2 principais para você poder aprender os outros com mais calma. Quais são os 2 principais? É o si chamado de pronome apassivador e o si chamado de índice de determinação do sujeito. Como é que eu reconheço um si chamado de pronome apassivador? É quando não tem resposta para a primeira pergunta do sujeito, mas tem resposta para a segunda pergunta do sujeito. E o si índice de determinação do sujeito é quando realmente você não acha o sujeito de jeito nenhum. Não é o caso aqui dessas 2 frases, porque claramente você está vendo quem é o sujeito, né? Quem é o sujeito das 2 frases aqui, pessoal? Ele. Então você já sabe que de cara não pode ser nem pronome apassivador, nem índice de determinação do sujeito. Isso tem que ficar claro na sua cabeça. Por que mesmo? Quando é que um si vai ser chamado de pronome apassivador? Quando você não achar o sujeito com a primeira pergunta, mas achar com a segunda. É sério mesmo, olha lá, ó. Vamos tentar colocar aqui para você anotar, ó. Pronome apassivador é muito fácil mesmo, de verdade. Vende-se uma casa. Quem é que vende? Tu sabe? Mas existe alguém que vende? Existe. O que é que essa pessoa vende? Uma casa. Olha o que aconteceu. Você não respondeu a primeira pergunta do sujeito, mas respondeu facilmente a segunda pergunta do sujeito. O que é que significa isso? Significa que o si é chamado de pronome apassivador. Não esquece que nesses casos, pessoal, sempre o verbo vai combinar com o sujeito que está na frase. Sempre o verbo vai combinar com o sujeito que está na frase. Olha comigo, ó. Alugam-se salas. Quem é que está alugando? Eu não sei, mas tem alguém que aluga. O que é que essa pessoa está alugando? Salas. Salas. Sujeito plural, verbo no plural. Tá bom? Como é o nome do si? Pronome apassivador. É claro que se realmente você não encontrar o sujeito,
aí é claro que não vai ter, que o se não vai ser chamado de pronome apassivador. Olha só essa frase, ó. Precisa-se de funcionários. Será que esse se vai ser chamado de pronome apassivador? Não. Esse se vai ser chamado de índice de indeterminação do sujeito. Índice de indeterminação do sujeito. Por quê, professor? Não entendi. Pergunta lá quem é que precisa. Aí tu pergunta quem é que precisa, não tem resposta. Quer dizer, tem resposta que eu não sei quem é. Agora, quando tu perguntar o que é que precisa, toma cuidado para não dizer que a resposta é funcionários. É só você tomar esse cuidado. Ah, mas eu achei que era funcionário mesmo. O que é que você está precisando? Ah, 4% de funcionário. Olha, essa pergunta nem existe. Não existe a pergunta do que você está precisando. Quem precisa, precisa de alguém ou de alguma coisa. Qual é a pergunta para a resposta ser funcionários? Precisa-se de quê? Precisa-se de quê? Essa pergunta de quê não é pergunta de sujeito. As únicas perguntas de sujeito são as perguntas que são feitas antes do verbo. Quem precisa, o que precisa. Não tem resposta para as duas. O se vai ser chamado de quê? Índice de determinação do sujeito. Tá bom? Mas também existe, pessoal, o se chamado de pronome reflexivo. Existe o se chamado de pronome reflexivo. Olha lá, ó. Dá uma olhada nessa triste frase, olha. Ele se matou. Presta atenção nessa frase. Ele se matou. Quem é o sujeito da frase? Quem é o sujeito? Teve dificuldade para achar o sujeito aí? Claro que não, está bem claro que o sujeito é o ele. Bem claro que o sujeito é o ele. Agora eu quero que você faça o seguinte, ó. Você vai pegar o sujeito e juntar com o verbo. Você vai pegar o sujeito e juntar com o verbo. Não usa o se. Não usa, senão não vai ter graça. Ele matou. Pessoal, matar. Você vai ter que entender assim, porque senão você não vai entender os próximos se. Matar é uma ação que a gente pode fazer só para a gente mesmo. Assim, não é que só pode fazer, é que normalmente se faz só para a gente mesmo. Não, se Deus quiser nunca mais, né? Não, é uma ação que se faz com outras pessoas. É ou não é? Nem é normalmente, né? Nem é normalmente. É, eu espero que não seja normalmente. Então eu te pergunto, olha como é diferente de sentar. Sentar é uma ação que você faz normalmente você mesmo? Ou não? Ah, então nesse caso não é pronome reflexivo. Eu não posso sentar outra pessoa? Aí de repente, né, você foi lá e ajudou a pessoa e tal, não sei, mas não é normal você se sentar? É normal? É normal você se matar? Não, é uma ação que não se faz. Não, pelo menos não é normal que você faça só com você. Presta atenção em barbear. O que é mais normal? O que é mais normal? Você barbear uma outra pessoa ou você se barbear? O que é mais normal? Vamos pela lógica. Se barbear? Então pronto. Se barbear, pessoal, é o mais lógico você fazer em você mesmo. Não é pronome reflexivo. Só vai ser pronome reflexivo quando o mais lógico for você fazer essa ação em outra pessoa. Ah, mas eu posso barbear outra pessoa? Claro que pode, com certeza. Você pode barbear outra pessoa. Os barbeiros fazem isso, né? Eles vão lá e barbeiam outra pessoa, é normal. Mas qual é a ação mais comum para o verbo barbear? É você fazer em si mesmo. Então é isso que você tem que entender para não confundir pronome reflexivo com parte integrante do verbo. Porque isso dá um trabalho na hora da prova, pessoal. Dá um trabalhão. As pessoas confundem parte integrante do verbo com pronome reflexivo. Como é que eu quero que você entenda pronome reflexivo? É aquilo que você faz em você mesmo. Uma ação que você faz em você mesmo, a pessoa fez nela mesma, mas isso não é o comum. Entre matar e barbear, qual é a ação mais comum que se faz a própria pessoa? Barbear. O mais comum é que a pessoa mesmo vai pentear, pronto.
Ah, mas eu sempre faço o penteado da minha filha, sou eu que vou lá e faço. Tá, tudo bem, beleza. Mas qual é a ação mais comum em pentear? É pentear a si mesmo ou pentear outra pessoa? A si mesmo. Então quando for lá, eu me penteio, não vai dizer que esse me aí é pronome reflexivo. Não é. Ele é parte integrante do verbo. Quando é que vai ser parte integrante do verbo? Quando for uma ação própria para o próprio sujeito. Tá bom? Vamos lá de novo. Ele se matou, pessoal. Tem uma pergunta para fazer depois do matou? Tem. Ele matou quem? E adivinha qual vai ser a resposta? Ele mesmo. Pronto. É isso aí que resume o que é o se pronome reflexivo. Pessoal, só cuidado, porque você vai querer confundir pronome reflexivo com parte integrante do verbo. Só vai ser parte integrante do verbo se for uma ação em si próprio, uma ação comum em si próprio. Poxa, mas eu posso barbear outra pessoa? Pode, mas o mais comum é uma ação em si próprio. Então, no caso barbear, vai sentar, é sempre uma ação em si mesmo, é parte integrante do verbo. E ajoelhou-se? Também, parte integrante do verbo. Muito bem, porque aí sim é uma ação que só se faz em si mesmo. Não tem como fazer essa ação em outra pessoa. Tá vendo? Vamos lá. Bom dia. A senhora tem o seu material? Se não tiver, pega ali, por favor. Isso. Bom, se você entender pronome reflexivo, você não vai ter problema para entender pronome reflexivo recíproco. Porque é a mesma coisa, pessoal. Por que é um pronome reflexivo? Não é uma ação que se faz no próprio sujeito, que o sujeito faz nele mesmo? Pronome reflexivo recíproco é a mesma coisa. A única diferença é que agora vai ter a ação de reciprocidade. É claro que você sabe o que é reciprocidade, né? É quando você faz numa pessoa e a pessoa faz em você. É isso que é reciprocidade, né? Abraço, por exemplo. Abraço, teoricamente, é a coisa mais recíproca que existe, né? Se você abraça uma pessoa, outra pessoa automaticamente abraça você. Embora, infelizmente, a falsidade não permita que isso seja verdade em todos os casos. Mas a verdade é que o abraço é uma ação recíproca, né? Você abraça uma pessoa e a outra pessoa abraça você. Então, cuidado. Não tem como confundir pronome reflexivo com pronome reflexivo recíproco. É a mesma coisa, só que agora tem a ação recíproca. Então, quando eu digo que pai e filho se abraçaram, quer dizer que o pai abraçou o filho e o filho abraçou o pai. Por isso que é a pronome reflexivo recíproco. Mas repara que a pergunta continua sendo a mesma, ó. Olha lá. Pai e filho abraçaram quem? Pai e filho abraçaram quem?